Nadie puede negar que hemos llegado a un abismo de decadencia moral, intelectual, etcétera, en este mundo que vivimos. Pero, ¿cómo se inició este proceso de decadencia del mundo moderno? Queridos seguidores del canal Heraldos, revolución. ¿Qué entendía el doctor Plinio por esta palabra? Justamente el nombre del principal libro escrito por él en el año 1959 se titula Revolución y Contrarrevolución. En él, el doctor Plinio trazó de un modo sintético, pero realmente inspirado, el proceso de decadencia que destruyó el orden cristiano que reinaba en otros tiempos. Yo quise traer aquí un trechito de esta obra para que entendamos mejor el vídeo de hoy. Se trata de una citación que hace el doctor Plinio de la encíclica Immortale Dei del Papa León XIII. En esta encíclica, el Papa resume de un modo magistral este orden de cosas que fue destruido y del cual el doctor Plinio hizo mención al principio de este programa. Hubo un tiempo en que la filosofía del Evangelio gobernaba los estados. En esa época, la influencia de la sabiduría cristiana y su virtud penetraban las leyes, las instituciones, las costumbres de los pueblos, todas las categorías y todas las relaciones de la sociedad civil. Entonces, la religión, instituida por Jesucristo, sólidamente establecida en el grado de dignidad que le es debido, en todas partes era floreciente. Así organizada, la sociedad civil dio frutos superiores a toda expectativa. Ahora bien, el doctor Plinio intitulaba con el nombre de revolución precisamente a un conjunto de revoluciones, o sea, un conjunto de acontecimientos los cuales impulsaron el proceso de decadencia que destruyó poco a poco el orden cristiano que reinaba en la Edad Media. Acompañemos el pensamiento del doctor Plinio a este respecto. Os senhores acabam de ouvir, portanto, palavras de Leão XIII a respeito dessa Idade Média tão malsinada. Como o Papa, voltando-se para trás, e ele falava no século XIX, onde a obra revolucionária já estava tão adiantada, ele considerava essa Idade Média. Contra essa sociedade, atirou-se a revolução. De que maneira ela se atirou? Ela nasceu no século XV com um empalidecimento do amor a Deus e do amor às coisas eternas pela preocupação das coisas terrenas. Nas cortes dos reis, nas cortes dos nobres, o gosto pelo prazer se generalizou. E com o gosto do prazer, o senso do dever se enfraqueceu.
com a generalização do gosto pelo prazer, com o enfraquecimento dos desejos dos bens eternos, pela cobiça dos bens desta terra, começaram a nascer no homem duas apetências, e elas foram a fonte da revolução. O homem que vive para o prazer, vive para a sensualidade. De todos os prazeres que o homem carnal pode ter, nenhum é mais torrencial, nenhum o domina mais tiranicamente do que o prazer do sexo. Razão pela qual esse prazer facilmente se transforma para o homem numa obsessão. Essa obsessão leva o homem facilmente ao abandono da religião ou à subestima da religião. Porque dois mandamentos da lei de Deus moderam, jugulam esse prazer e o contém nos limites definidos da fidelidade conjugal e do dever de procriar a prole. É o mandamento: não pecarás contra a castidade. É o mandamento: não cobiçarás a mulher do próximo. É claro que uma religião que tão firmemente reivindica os direitos da pureza não pode deixar de ir afastando de si aqueles que se mantêm na impureza. E a humanidade foi conhecendo a vergonhosa decadência dos costumes, moderada na aparência apenas no fim da Idade Média, para ir tomando ao longo dos tempos modernos um caráter de transbordamento cada vez mais definido, a tal ponto que em muitos países, a partir do século XVI, já não se tolerava a indissolubilidade do vínculo conjugal. Quer dizer, a imoralidade entrou como uma enxurrada. E como uma enxurrada, ela foi trazendo também, cada vez mais, uma dúvida, um senso crítico em relação à religião. Por que senso crítico? Explica-se. A religião, impondo aquilo de que o homem não gosta, o homem é levado a questionar se ela faz bem de impor. E é levado, portanto, a perguntar se é esta a interpretação verdadeira desses dois mandamentos. E se não haverá um jeito de torcer esses dois mandamentos, pelos quais o homem pode estabelecer o divórcio e até o amor livre. Essa dúvida gera no homem uma dúvida total, global. O que na religião católica será verdadeiro ou será falso? Mas essa dúvida, por sua vez, gera uma outra dúvida mais profunda. A religião será verdadeira? Nós temos aí o começo das revoluções. A primeira revolução, a Revolução Protestante. O que foi a Revolução Protestante? Foi o brado de inconformidade de um frade agostiniano sensual, Lutero. Ele proclama a dissolubilidade do vínculo conjugal e estabelece na seita luterana por ele fundada a possibilidade do divórcio como coisa corrente comum. Mais ainda, o Baronel Franca dá demonstração de dois casos de príncipes alemães que exigiram dele outra coisa: que permitisse 2 casamentos ao mesmo tempo para eles, e a ameaça dos príncipes alemães de perseguirem o protestantismo se ele não concordasse. Ele concordou. O resultado é que até a poligamia começou a entrar. Foi uma maré de sensualidade
que invadiu a Europa e que só não penetrou inteiramente nos países católicos. Ao lado disso, vinha naturalmente o livre exame. Vamos questionar a interpretação destes mandamentos. Vamos questionar a interpretação de toda a religião. Por que a Igreja é infalível? E por que essa infalibilidade reside no Papa? Por que eu, Lutero, interpreto a Bíblia como quero e o outro também não interpreta como quiser? O livre exame é um resultado psicológico forçoso dessa situação. O livre exame nasceu de causas muito mais profundas. Ele nasceu do orgulho humano. É dolorido o homem tomar um livro e interpretar de um jeito e depois aceitar outra interpretação, porque um hierarca lhe diz: eu tenho o poder de interpretar. A minha interpretação verdadeira, a sua é falsa. Ora, ao lado da sensualidade, começou a entrar na Europa do fim da Idade Média o orgulho. Cada um querendo ser mais do que o outro para gozar a vida da terra. E um dos deleites da vida da terra é evidentemente o orgulho. Mas o orgulho leva à contestação da autoridade. E Lutero contestou a autoridade no campo religioso. Ele foi o autor de uma imensa revolução religiosa que contestou a infalibilidade da Igreja, contestou o poder dos papas, fez-se então, no terreno religioso, uma revolução igualitária absoluta, revolução igualitária esta que marca o sentido das revoluções que viriam de vir. A revolta de Lutero foi combatida pelo Concílio de Trento e pela Contra-Reforma. Mas os defeitos morais do protestantismo aos poucos entraram. A sensualidade entrou nas cortes. As cortes deixaram de ser o sacrário da virtude, como foram no tempo de São Luís da França, São Fernando da Espanha, Santo Henrique da Alemanha. Deixaram de ser o sacrário da virtude para ser a fonte do escândalo. De outro lado, todo mundo quis derrubar todo mundo. Quer dizer, os reis negaram a autoridade do imperador. Os nobres, depois de duramente amarrados pelo absolutismo real, começaram a afrouxar a autoridade dos reis. Os plebeus se perguntaram por que respeitar os nobres. E as classes sociais começaram a se diluir, a estremecer. Veio a segunda revolução, a Revolução Francesa. A Revolução Francesa fez no campo civil aquilo que Lutero fez no campo religioso. Lutero contestou o chefe supremo da Igreja, o Papa. A Revolução Francesa cortou a cabeça do rei. Lutero contestou a aristocracia da Igreja, ou seja, o clero. A Revolução Francesa negou e decapitou boa parte da aristocracia da terra, para ficar apenas a plebe. E então nasceu uma sociedade igualitária em tudo, sem especialização de funções, nem mais nada, e apenas com essa diferença, a diferença do dinheiro.
haveria de nascer uma terceira revolução. Porque a impureza se tornou ainda maior, porque o orgulho se tornou ainda maior. Os trabalhadores manuais se perguntaram: se não há mais padres, não há mais reis, não há mais nobres, por que há patrões? Acabemos com isso. Veio o comunismo. O brado de Marx foi esse. Foi a transferência do protestantismo, a transferência da Revolução Francesa para o campo socioeconômico. E no campo socioeconômico, o comunismo. Agora nós estamos na passagem da terceira para a quarta revolução. O comunismo, começam a perguntar os hippies. O comunismo perguntou a Sorbonne. O comunismo por quê? Não há razão. O comunismo é o domínio do Estado sobre todos. Nós vamos acabar com o Estado. Não queremos mais Estado, porque não queremos governo. É a anarquia final. Nenhum poder, nenhum sacerdócio, nenhuma realeza, nenhuma nobreza, nenhuma classe mais elevada, nenhum privilégio do intelectual sobre o manual. Raso tudo e sem nenhuma autoridade. Nós nos deparamos com esse quadro e vemos que a quarta revolução vence por todo lado. A todo momento há algum indício de que ela entra. O nudismo é a quarta revolução, o hipismo é a quarta revolução, Sorbonne foi a quarta revolução. Por toda parte o mundo vai caminhando para a quarta revolução. E diante desta última revolução ciclópica, nós somos chamados a nos perguntar: haverá também nesse século nosso uma contra-revolução? Quem se ufane de inclinar a cabeça diante de nosso Senhor Jesus Cristo, homem-Deus? Haverá quem incline a cabeça diante da Virgem bendita e imaculada? Esses são aqueles que devem fazer a contra-revolução. Uma contra-revolução cuja finalidade é a implantação na terra do reino de Maria. Al inicio de las palabras del Dr. Plinio, vimos que la revolución se sirvió de dos engranajes propulsores, como él mismo lo llama en su libro, esto es, dos pasiones desenfrenadas, la sensualidad y el orgullo, que sirven para impulsar el proceso revolucionario. Y la conclusión que fácilmente se saca es que las dos virtudes que especialmente brillaron en Nuestra Señora, la castidad y la humildad, son los resortes propulsores de la contrarrevolución. Por tanto, también está a su alcance el hacer frente a la revolución, inclinando la cabeza delante de nuestro Señor y de Nuestra Señora, y abrazando la virtud y la práctica de los mandamientos de la ley de Dios. Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal
active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. ¡Salve María!